Sabe aquela sensação de que o que a gente vê é só a pontinha do iceberg? Pois é. E os riscos que estão ali escondidos debaixo da superfície? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como se preparar para gerenciar as ameaças de um futuro que, convenhamos, é cada vez mais imprevisível. Essa é a pergunta que vale ouro hoje em dia, né? As maiores ameaças talvez não sejam aquelas que a gente já conhece e mapeou, mas sim aquelas que ainda estão se formando. Vamos então explorar esse novo cenário de riscos que está todo mundo tentando decifrar. E para navegar nesse mundo, a gente precisa primeiro entender a natureza da tempestade. Sabe, existem até alguns conceitos por aí, como VUCA e BANI, que tentam descrever exatamente essa complexidade toda. É aí que entram os chamados riscos emergentes. A própria norma ISO 31050 define eles como fenômenos que simplesmente brotam de um mundo que não para de mudar. E o grande desafio? Eles viram de cabeça para baixo qualquer abordagem mais tradicional de gestão. Pensa bem, diferente de um risco que a gente já conhece, o risco emergente é um bicho totalmente diferente. Ele não segue as regras antigas, ele se move numa velocidade incrível e, o pior, as consequências dele podem se espalhar por tudo, afetando não só uma partezinha da organização, mas a cadeia de valor inteira. E isso não é papo teórico não, são desafios super reais que estão batendo na porta das empresas agora mesmo. A gente está falando de vazamento de dados, de cadeias de produção parando por causa de um evento climático extremo, coisas que estão acontecendo hoje. Tá, mas no meio de tanta incerteza, como é que se acha um caminho seguro? É exatamente aqui que a ISO 31050 entra. Pensa nela como se fosse um mapa novinho em folha, feito especialmente para navegar nessas águas que ninguém conhece direito. E aqui tem um ponto super importante. A ISO 31050 não vem para substituir a ISO 31000, que é a base de tudo. Pelo contrário, ela especializa, ela estende o alcance da 31000 para essa nova classe de ameaças. É como se a 31000 fosse a fundação da casa e a 31050 fosse o telescópio para ver o que vem lá na frente. A verdadeira força, então, está na união das duas. Uma dá a base sólida, a governança, e a outra adiciona a visão de futuro, a inteligência para antecipar os movimentos. É essa combinação que constrói o que a gente chama de resiliência de verdade. E o que essa combinação provoca? Uma mudança de mentalidade que é fundamental. O foco sai de apagar incêndio e vai para evitar que o fogo comece. Em outras palavras, a gente para de esperar o impacto para começar a antecipar a mudança. E no coração dessa nova abordagem está o tal do ciclo de inteligência. É um processo que não para nunca. É ficar o tempo todo de olho, buscando sinais de mudança, analisando o que eles significam e, claro, agindo de forma inteligente e adaptativa. A grande sacada aqui são os sinais fracos. É sobre conseguir ouvir o sussurro antes que ele vire um grito, sabe? Um sinal sozinho pode não parecer nada, mas quando você junta vários deles, a imagem do que está por vir começa a ficar bem mais clara. E é aqui que a perspectiva vira completamente. Gerenciar esses riscos novos não é só sobre se defender. É sobre transformar a incerteza em vantagem. É conseguir enxergar oportunidades onde a maioria só vê problema. E olha só que interessante esse dado da Prosegur. Ele mostra bem o retorno disso. Enquanto a segurança mais tradicional, aquela que a gente já conhece, dá um retorno sobre investimento de uns 5%, áreas mais proativas como a cibersegurança, que é um campo de risco emergente, podem gerar um retorno de mais de 50%. Por exemplo, uma empresa que se antecipa às ameaças digitais não está só se protegendo. Ela pode acabar criando serviços novos super procurados e transformar o que seria um custo de defesa em uma nova e importante fonte de receita. A teoria é ótima, a gente sabe, mas e na prática? Como é que uma organização começa a colocar essa estrutura para rodar de um jeito que realmente funcione? Bom, o processo pode ser dividido em algumas fases principais, o que ajuda a não parecer uma reforma gigante e assustadora. E o ponto de partida é sempre o mesmo: ter o apoio da liderança. A partir daí, a coisa evolui para um ciclo que está sempre se aprimorando. E a boa notícia é que não precisa começar tudo do zero. Essa abordagem vem para aprimorar o que já existe, como o ISRM. É como se a gente adicionasse uma camada de visão de futuro no que já está funcionando. É construir sobre uma base sólida para se preparar para o que vem pela frente. No fim das contas, a gente fica com essa reflexão. O grande objetivo é mudar a perspectiva, deixar de ver só ameaça para começar a ver oportunidade. A capacidade de encontrar potencial no meio da incerteza é o que vai definir quem vai liderar o jogo no futuro. E a pergunta que fica no ar é essa: qual risco, que hoje parece invisível, pode ser a grande oportunidade de amanhã?